Wildcats, Tempestade de Fogo foi publicado aqui em dezembro de 1988 e janeiro de 1999. Isso aqui foi um evento da editora do Jim Lee, lá, o Wildstorm, que serviu assim para finalizar alguns arcos e fazer uma mudança de fase, principalmente do Wildcats. E essa Wildstorm vai ter Gen 13, vai ter Wetworks, esses tipos de personagem. E como a editora Abril, que estava publicando na época essas histórias na revista Gen 13 e Wildcats, também ela saiu esse formatinho em duas partes com esse evento. E assim, essa é uma revista que eu tentei reler várias vezes nos últimos anos e eu sempre acabo desistindo, porque ela tem assim, uma história muito... meio bagunçada, não é muito fluida de ler, assim. Então foi sempre um certo esforço para reler essas duas edições. E assim, o que eu consegui reler dessa primeira parte eu acabei esquecendo, porque também não tinha nada muito interessante desenvolvido. O plot principal é que o vilão dos Wildcats, o Hellspawn, ele está buscando a nave dos Demonitas que caiu milhares de anos atrás e vai tentar usar essa nave para destruir o mundo e escapar, que ele está preso no planeta e tal. E aí o Wildcat junto com outros heróis da Wildstorm vão tentar impedir. E assim, fora o tipo de história ser meio confusa, porque assim, isso aqui saiu em 10 revistas americanas, né, que reuniam nesses dois formatinhos de 132 páginas. E assim, se você olhar a página inicial de créditos, tem um monte de roteiristas e mais um monte ainda de desenhistas. Então assim, vai ficar uma história confusa, não tem como. E assim, apesar de ter desenhista bom pra caramba no meio, tem o Barry Windsor Smith, tem o Travis Charest, Campbell do Gen 13, tem assim, você olha a arte, ela é legal. Só que ela vai encaixar com um plot muito confuso. E é engraçado que eu tava... sei lá, fui vendo na Wikipedia o que fala desse evento, não falava muita coisa, mas tinha um trecho de uma entrevista do Barry Windsor Smith, onde ele fala, eu fui convencido a trabalhar num desses números e meio que me arrependi, porque os personagens, as motivações deles não faziam muito sentido tal. E você lê assim, é meio assim bagunçado. Mas assim, eu acho que talvez o principal problema é que esse tipo de desenho, com esse tipo de cor, em formatinho e papel jornal, não dá, fica muito ruim de você acompanhar. Essa história aqui, tudo bem que eu acho que as cores não ajudam, porque é tudo muita cor escura sobre cor escura, não tem nada assim, às vezes definindo muito o que está na frente, o que está atrás. Mas você pega isso aqui, em que um papel couché até ia, né, elevar, dar um brilho, ajudar a diferenciar, nesse papel jornal em formatinho, vira uma maçaroca super confusa. Então assim, uma história que principal já seria os desenhos, né? Quando você está num formato que não dá para preservar muito essa arte, e você vai ter várias páginas aqui ao longo da história que elas são super bem feitas, tal. As cores elas ainda são ainda um pouco, isso aqui foi publicado em 1995 nos Estados Unidos, então ainda não está aquela colorização digital mais refinada, né? Mas mesmo assim, são coisas que totalmente ganharia bastante com papel couché, né? Principalmente umas partes assim que tem, onde tem aqui talvez as cores mais e a arte mais simples, mas numas artes que vai ter bastante uso daqueles degradês suaves, de brilho. Isso aqui é outra página, né? Que é tudo muito escuro e o papel jornal fica bem ruim mesmo. E, bom, desse primeiro volume eu não lembro muita coisa do que reli, não tem tanta importância. Na verdade, essa história serve como um gancho para introduzir a fase do Wildcats do Alan Moore, né, que a Abril ia publicar já nessa revista Gen 13, o Wildcats número 6. E eu acho que essa revista era em formato americano, mas talvez não em papel couché. Aí o volume 2, que também vai continuar essa história, vai ter de novo também uma cacetada de roteiristas e também um monte também de desenhistas. O principal tem um monte de roteiristas, né? Fica
bastante uma história desconectada com a outra. E outra coisa que eu não gosto dessa edição que a Abril fazia muito nessas histórias gigantes é quando eles pegam todos os roteiristas, todos os artistas e jogam tudo na primeira página. E aí, assim, você tem ainda entre os capítulos um quadradinho escrito parte 1, parte 2 e tal, mas é bem mais legal e bem mais interessante de ler quando você já tem o crédito aqui, você sabe, bom, agora está o desenho de tal pessoa. Isso até realmente ajuda a ler a história, né? Ficar mais agradável de ler e mesmo entender a história, porque cria uma separação melhor, assim, do que você só tá lendo bom, de repente o estilo de arte mudou, tal. E também para você já ver mais fácil, não ter que ficar contando aqui que, bom, tem o tal aqui, é o quinto desenhista, eu tenho que ver qual que é a quinta história dessa edição. Então aqui vai ter, assim, de novo também, artes que eu acho bem legal, apesar de ser aquele estilo dos anos 90, às vezes muito exagerado, mas, tipo, essa colorização ia ser tão bem mais interessante, né, em papel couché, perde bastante. Você tem os splash pages, tipo isso aqui, que também em formato americano ia ser bem mais legal. E o que eu acabei relendo agora recentemente foi a última história dessa edição, que na verdade é a que mais importa, né? Que é onde eles finalmente vão encontrar a nave dos demonitas, só que eles vão descobrir que não era uma nave dos demonitas, era uma nave dos curibins lá, que é os outros alienígenas que caíram aqui na Terra e estão há milhares de anos se enfrentando, né? Que são os personagens principais lá do Wildcats. E aqui o interessante dessa última história é que ela vai ter os desenhos do Kevin Maguire, da Liga da Justiça, daquela fase clássica lá. E aí é legal de você comparar, né, duas... você está acostumado com a arte dele lá naquelas cores chapadas, final dos anos 80, e aqui você tem as expressões dele nesses personagens da Imagine, e com essa colorização digital, né? E eu prefiro as cores chapadas e tal. Acho que todos os traços do rosto dele acaba meio que perdendo um pouco quando você força mais as cores. No estilo mais antigo, assim, você já tinha, né, todas as linhas bem mais definidas, mas a arte dele tá legal aqui. É outra coisa que eu também poderia ser em formato americano nesse caso. Ia ser bem mais interessante. E o lance dessa última história é que eles estão lá tentando impedir o Hellspawn de alcançar a nave Querubim. O Cyborg lá, ele entra antes, tal, mas espartano, mas ele é traído lá por o pessoal que estava ajudando os Wildcats, e ele vai acabar sendo todo derretido aqui. É até legal essa cena aqui. No final, esse vilão aqui que estava controlando outros dois, os caras conseguem se libertar e usar a nave para nocautear o Hellspawn. Só que a nave ela é danificada nessa luta e ela tá para explodir. Então pega alguns personagens do Wildcats, tipo anãozinho, mas não sei quem e tal, e vai pro espaço para ver se consegue consertar a nave ou se ela explodir no espaço. Então aqui no final aparentemente ela explode, mas na verdade eu acho que eles vão ser transportados para o planeta dos querubins, e vai ficar aqui o pessoal da Terra com a nova formação da equipe dos Wildcats, que também perdeu o espartano, perdeu mais não sei o que e tal, e o bandoleiro não vai querer continuar, então entra essa fase aqui, que vai ser a fase escrita pelo Alan Moore, que é bem legal. Eu lembro de algumas histórias dela, eu nem lembro se eu ainda tenho essas edições da Abril, acho que eu preciso buscar online e tal, para reler toda essa fase do Wildcats do Alan Moore, que eu lembro que eu li na época, era bem legal. E tudo bem que é uma propaganda, mas aí é outra colorização que em papel jornal fica uma caca. Então, assim, eu acho que essas duas histórias aqui, se você encontrar baratas, talvez valham a pena, ou for muito fã aqui do Wildcats acompanhando tudo. Mas, assim, como histórias para se divertir e apreciar a arte, não ficaram muito legais.